O STF voltou a decidir sobre o caso da revisão da vida toda, então é importante ficar até o final, um caso de extrema relevância e tem alguns detalhes que são importantes, então fique até o final para saber o que exatamente o STF decidiu. Sobre o que é o caso da revisão da vida toda, se você ainda não sabe do que se trata, eu tenho já um vídeo aqui no canal, no qual eu explico tudo detalhadamente, tudo o que envolve o caso, por que ele surgiu, quais são as regras aplicáveis, qual é a discussão. Então, recomendo que assistam esse vídeo. Eu vou colocar o link aqui na descrição, tá certo? E a gente já estava num ponto em que, primeiramente, a jurisprudência do STF disse que não cabia, depois o STJ disse que cabia, o STF acedeu a esse entendimento no tema 1102, e depois nas ADIs 2110 e 2111, o STF voltou atrás e voltou a dizer que não cabe a revisão da vida toda. Então a gente tem desde até abril de 2024 uma situação em que cabia, né? Ou seja, melhor dizendo, entre dezembro de 2019 até abril de 2024 havia uma situação em que a jurisprudência do STJ e depois do STF passou a entender que cabia a chamada revisão da vida toda. E, no entanto, a partir da decisão nas ADIs 2110 e 2111, passou a ser novamente impossível fazer a chamada revisão da vida toda. No último vídeo que eu gravei aqui no canal, estávamos na conclusão do julgamento dos primeiros embargos de declaração interpostos contra a decisão do STF pela impossibilidade de revisão, e naquela oportunidade tinha sido firmado o entendimento de que, de fato, o tema 1102 estaria superado pelo julgamento das ADIs. O tema 1102 ainda não foi concluído o julgamento do recurso extraordinário, está ainda aguardando nova pauta para o julgamento, mas nessa oportunidade aqui o STF já deixou claro que o julgamento das ADIs tornaria superada a tese que fora fixada no recurso extraordinário. E houve nova interposição de recurso de embargo de declaração, e agora o STF manteve a impossibilidade da revisão e, por outro lado, veio agora para modular os efeitos, e teve como principal fundamento para isso o que teria acontecido um chamado overruling, né? Uma superação de precedente, porque, como eu disse, desde dezembro de 2019, quando foi julgado o tema 999 pelo STJ, até abril de 2024, o entendimento que estava prevalecendo nas cortes superiores era da possibilidade de revisão. Então, muitas pessoas ajuizaram ações nesse período em que essas ações ainda não tinham transitado de julgado, mas já havia posição do STF, ainda que a título precário, no sentido da possibilidade de revisão. Então, agora houve um overruling, né, pela superação desses precedentes. Então, o STF disse, a partir do voto do ministro Dias Toffoli, que era caso de resguardar os interesses daquelas pessoas que conseguiram, por um tempo, receber valores com as liminares ou sentenças que foram prolatadas durante esse período em que estava produzindo efeito o tema 999 do STJ e também o tema 1102 do STF. Então a modulação veio com dois efeitos. O primeiro é a da irrepetibilidade, ou seja, as pessoas que receberam valores decorrentes da revisão concedida judicialmente até 5 de abril de 2024, esses valores não têm que ser devolvidos ao INSS. Então quem já recebeu esses valores vai continuar com eles, e no caso o STF inclusive afastou expressamente a aplicação do tema 692 do STJ. Eu já tenho um vídeo também no canal sobre esse tema, que é um tema no qual o STJ diz que a reforma de decisão judicial, seja de primeiro ou de segundo grau, que concede um benefício, essa reforma implica na obrigatoriedade de devolução dos valores, inclusive permitindo desconto desse valor do benefício do segurado. Então o STF veio agora e disse que não cabe devolução por quem recebe benefício de boa-fé, e nesse caso a boa-fé estaria presente no fato de a pessoa ter ajuizado a ação a partir de precedentes do STF e do STJ. Resta aqui até a questão se, após essa decisão do STF, se o próprio STJ vai ser provocado a reexaminar o tema 692. Mas o fato é que, no caso específico da revisão da vida toda, não haverá devolução de valores por quem já conseguiu receber esses valores até
5 de abril de 2024. Por outro lado, já foi ressalvado que, se já foi exigida essa devolução dos valores e a pessoa já pagou essa devolução, aí essa devolução será mantida. Ou seja, se a pessoa ainda não devolveu esses valores, não vai devolver. Se devolveu, aí não pode exigir a devolução do que foi devolvido. Então, o que o STF procura é estabilizar as relações jurídicas na forma que está atualmente, tá certo? E a segunda questão decidida foi sobre honorários, custas e perícias, que aí o STF afastou excepcionalmente a cobrança de honorários, custas e perícias nos processos judiciais que envolvam a revisão da vida toda. Eu digo excepcionalmente porque não é comum isso, né, de, pela modulação dos efeitos, afastar esse tipo de condenação. E, por sinal, raramente uma pessoa que demanda nessas ações, de fato, viria a pagar, porque geralmente são beneficiários da gratuidade judiciária, então os honorários sucumbenciais ficam suspensos, né? A cobrança fica suspensa, as custas são isentas na Justiça Federal para quem é beneficiário da gratuidade, e perícias, normalmente não há perícia nesses processos, né? Então, provavelmente, na grande maioria dos casos, já não haveria a possibilidade de fazer essa cobrança. De toda forma, o STF deixou claro que não haverá cobrança de honorários contra os segurados nessas ações aqui. E os embargos foram julgados com unanimidade. Já havia o voto do ministro Cássio Nunes e veio o ministro Dias Toffoli, que pediu destaque para levar o caso a plenário, no plenário presencial, no caso, e apresentou esse voto com essas modulações. E, no caso, o ministro Cássio Nunes disse que concordou com o voto do ministro Dias Toffoli, até porque, quanto à irrepetibilidade ou não devolução de valores, o ministro Cássio Nunes já tinha colocado na fundamentação que não haveria essa devolução. No entanto, não havia isso na parte dispositiva, então ele disse que ia readequar o voto para contemplar a irrepetibilidade no dispositivo, e ele concordou também com a questão dos honorários, das despesas processuais, que ele não tinha abordado, e aí passou a incluir isso no seu voto, pelo que então, após a retificação do voto do relator, então o ministro Dias Toffoli então, passou a simplesmente aderir ao voto do relator, o ministro Cássio Nunes, e aí todos os outros ministros aderiram também ao voto do relator, agora já readequado. E, por fim, vamos aqui passar a leitura do dispositivo, que ficou nos seguintes termos. Então, os embargos de declaração receberam provimento para, a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar, no item a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais definitivas ou provisórias prolatadas até 5 de abril de 2024, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIs 2110 e 2111. E o item B diz que, excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Por fim, diz que ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item A e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item B efetuado. Ou seja, se alguém já pagou honorários, não vai poder pedir de volta esse valor dos honorários, ou das custas, ou dos honorários periciais. Também, se alguém já devolveu valores para o INSS, também não poderá exigir a não devolução desses valores, né? Ou seja, a devolução do que foi devolvido. E só mais uma coisa aqui, antes da gente encerrar, que eu observei que o STF não fez distinção, aqui ao falar sobre a irrepetibilidade, entre as ações que foram ajuizadas antes ou depois das decisões do STF e do STJ. Ou seja, pelo que ficou aqui definido, é irrelevante se a ação foi protocolada antes ou depois do tema 999 do STJ, no qual foi primeiramente firmado o entendimento pela possibilidade de realizar a revisão da vida toda. Então, a modulação dos efeitos pela irrepetibilidade não faz qualquer distinção nesse sentido. E é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, até porque quando o STF vier a julgar definitivamente o tema 1102, eu devo gravar também vídeo aqui, como também prometi anteriormente e gravei agora sobre esses segundos embargos de declaração.
Então é importante vocês se inscreverem, ativarem as notificações e clicarem também no botão de curtir. Muito obrigado e até a próxima.